E agora a gente conversa ao vivo com o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Pedro Kizai, que está em Brasília. Olá, deputado, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Regional, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, por essa oportunidade de conversar contigo e com todos que acompanham esse programa tão importante para essa região de Santa Catarina. Deputado, vamos começar falando sobre reforma tributária. O senhor votou a favor. O sistema tributário brasileiro vai ficar mais transparente? Vai ficar mais transparente, mais simples, com menos burocracia, com menos impostos para calcular, porque nós estamos sintetizando a base tributária, criando um imposto sobre valor adicionado para estados e municípios e um imposto de valor adicionado federal, juntando vários impostos. Segundo, além de desburocratizar, tornar mais transparente, tornar mais barata a forma de viabilizar pelas empresas o processo de cobrança tributário, facilita e toda a sociedade ganha. Segundo lugar, as próprias entidades empresariais, como de Santa Catarina, a Fiesp de São Paulo, o setor industrial, vai facilitar a industrialização do nosso país. A hora que tu facilita a parte tributária, tu simplifica a parte tributária, tu induz o desenvolvimento econômico, tu induz o desenvolvimento industrial, tu atrai investimentos internos e investimentos externos, porque vamos ter um processo tributário e um sistema tributário moderno, transparente, simplificado sobre o consumo. E o próximo desafio é fazer uma reforma tributária sobre renda, sobre patrimônio, sobre lucros, que esse é um outro debate, principalmente das grandes fortunas que hoje não têm praticamente um sistema tributário moderno. Mas esse que foi sobre o consumo, que inclusive já ampliamos do imposto de renda de 1.900 para 2.640, esse já atingiu parte dos trabalhadores desse Brasil. E um outro ponto fundamental, e para concluir, do sistema tributário proposto, aprovado a reforma tributária, vamos acabar com a guerra fiscal entre estados e municípios do país, para que não tenha onde grandes municípios atraem investimento de empresas, tirando elas dos pequenos municípios. Não, nós queremos indústria, empresas nos pequenos, nos médios e nos grandes municípios, nos grandes estados e nos pequenos estados, naqueles que têm mais atratividade e aqueles que têm menos. Vai ser, com certeza, uma reforma tributária que foi aprovada no Senado e agora veio para a Câmara. Se nós aprovar na Câmara, vai ser uma reforma tributária mais justa, mais transparente, com menos custo para o empresário, para o trabalhador, para o povo brasileiro sustentar esse sistema novo tributário, porque ele vai ser mais simples e mais barato. Deputado, a reforma propõe que quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais? Eu gostaria que fosse assim. Infelizmente, não é. O que vai é desburocratizar, porque é sobre o consumo, então vai diminuir impostos sobre a cesta básica. Aí sim o teu princípio vale para as pessoas que compram os alimentos da cesta básica. Então, todos vão se beneficiar, e principalmente os mais pobres, os trabalhadores desse país. Mas não é uma reforma tributária que tenha justiça tributária no sentido de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Ela é uma reforma mais liberal, são iguais perante a lei, mantendo essa carga tributária mais universal. Deveria ser quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Mas aí, quando nós enfrentar isso sobre renda, sobre patrimônio, aí sim nós vamos enfrentar quem tem mais pagar pelo menos igual, ou pelo menos, ou o ideal, pagar mais. Até hoje, nem dono de jatinho, de jet ski, pagava imposto
nesse país, e o cara que compra um Gol, carro Gol lá, paga imposto. Então, nós temos que fazer um pouco mais igualdade de condições. Um dia nós faremos o que você propõe, Marcelo. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Mas é uma longa luta pela frente. Deputado, vai impactar também no preço dos remédios? Vai, porque não só da cesta básica, mas vários setores prioritários onde o governo vai definindo, vai poder baratear também o custo dos remédios para o povo brasileiro e catarinense. Deputado, depois de passar aí, ela segue para a sanção do presidente? Sim. Então, agora foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, sofreu alterações no Senado, e por isso que ela retorna para a Câmara, e nós vamos votar o seguinte: se nós mantemos o texto aprovado na Câmara ou incorporamos as mudanças do Senado e votamos o texto do Senado, e aprovando um ou outro, nós não podemos ter um terceiro texto, ou aprova o texto da Câmara ou aprova o texto do Senado. Aprovando um dos textos, vai para a sanção presidencial, e aí acredito que vai ter a sanção e transformação de uma lei que tantas décadas sem reforma tributária nós conquistamos, nós tivemos uma vitória neste primeiro ano do novo governo, aprovar a reforma tributária que vai beneficiar toda a sociedade brasileira. Deputado, para encerrar, gostaria de falar sobre a repatriação dos brasileiros na faixa de Gaza. São 32, né, entre crianças, adultos e seus parentes palestinos? Sim, que emoção. Quem vivenciou um pouco as imagens do povo, né, dos brasileiros sendo repatriados, são os últimos brasileiros. O Brasil mostrou para o mundo que é possível defender os seus patriotas, os seus compatriotas, trazê-los de volta, virou exemplo para o mundo inteiro, e os últimos que foi com mais agonia, com mais sofrimento, faixa de Gaza fechada, fronteira com o Egito fechada, e com a diplomacia brasileira, né, com o embaixador, com as relações exteriores, com o presidente da República interferindo junto das autoridades da região da Palestina e de Israel, a gente traz com vida, com integridade de todos esses brasileiros de volta para o Brasil, inclusive brasileiros que poderão ter relação com Santa Catarina, que nós pessoalmente, inclusive, mediamos e ajudamos na mediação da volta de algumas famílias. Então, eu estou emocionado, parabéns ao governo brasileiro, que com muita humanidade, defendendo a paz e não a guerra, não defendendo nem genocídio, que corre como agora, onde vivenciamos a morte de crianças na faixa de Gaza, em hospital infantil, e as crianças sem atendimento, perdendo a vida já. São milhares de crianças que perderam a vida, lamentavelmente, pela guerra. Como é que é possível ainda um matar o outro, fazer guerra, produzir genocídio numa região que deveria ter o Estado da Palestina e o Estado de Israel, e viver em paz? Israel ter seu território, seu país, seu povo, e a Palestina ter seu país, seu povo, seu território, sua cultura, suas religiões, seus valores. Eu acho que é isso que nós temos que defender a paz, como o nosso governo brasileiro tem defendido, e não a guerra, não a violência, não a morte. E bem-vindos, brasileiros, de volta ao nosso país, e parabéns ao nosso governo federal, parabéns ao presidente Lula. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no JR, tirou um tempinho para atender a gente. Sei que a agenda do senhor aí em Brasília está trabalhando bastante, está bem corrida, mas muito obrigado pela participação do senhor, até para a gente falar de assuntos tão importantes que estão no cotidiano aqui do nosso povo catarinense. Muito obrigado, Marcelo. Sim, é reforma tributária que vai melhorar e que vai atrair investimento num novo ciclo de desenvolvimento econômico e social do nosso Brasil. De tantos anos, vamos aprovar agora na Câmara e vai para a sanção logo, logo, ainda este ano, a reforma tributária, e vamos continuar mudando e reconstruindo esse nosso país. E a gente, brasileiro e brasileiras, catarinenses, acolhemos de mãos abertas, abraçando e acolhendo
os brasileiros que estavam na faixa de Gaza, que agora são acolhidos pelas suas famílias, seus parentes e pelo povo brasileiro. Muito, muito obrigado. Um abraço para ti, um abraço a todos que acompanharam este seu programa.